Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor envolva o teu coração neste momento sagrado. Esta noite, eu quero te convidar para algo que pode transformar completamente o teu descanso. Ouvir a voz de Deus através de uma das promessas mais poderosas das Escrituras. Isaías capítulo 41, versículo 10. Se hoje o dia foi difícil, se o medo tentou roubar a tua paz, se a solidão bateu à porta do teu coração, então fica comigo, porque o que vamos compartilhar aqui tem o poder de mudar a tua noite. Deus preparou uma palavra especial para ti, uma palavra que diz que Ele está contigo, que não precisas temer, que Ele é o teu Deus. Quando a escuridão da noite parece amplificar as preocupações do dia, existe uma luz que brilha mais forte. A presença constante do Senhor ao teu lado. Escreve nos comentários: Deus está comigo, e fortalece a tua fé junto com esta família que busca o Senhor todas as noites. E se o teu coração já está sendo tocado, se inscreve no canal e caminha conosco, porque aqui sempre haverá uma palavra de esperança, uma oração de poder e um encontro real com o Deus que nunca te abandona. Prepare o teu coração, silencia os ruídos do mundo, porque nesta noite a promessa de Isaías vai envolver a tua vida com a certeza de que não estás sozinho. Isaías capítulo 41, versículo 10 é uma das promessas mais consoladoras de toda a Bíblia. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Estas palavras foram ditas ao povo de Israel em um momento de grande angústia, quando eles se sentiam abandonados, esquecidos, sem forças para continuar. Deus não apenas prometeu estar presente, Ele prometeu ser ativo na vida deles, fortalecer, ajudar, sustentar. Esta promessa não era apenas para aquele tempo, ela atravessa os séculos e chega até ti nesta noite. Quantas vezes hoje sentiste que estavas sozinho enfrentando as batalhas? Quantas vezes o medo sussurrou no teu ouvido que não conseguirias? Quantas vezes a ansiedade tentou convencer-te de que Deus te esqueceu? Mas a verdade que resplandece como estrela na noite mais escura é esta: Deus está contigo, não apenas observando de longe, mas ao teu lado, segurando a tua mão, sustentando-te quando as tuas forças acabam. Quando o Senhor diz não temas, Ele não está negando que existam motivos para medo ao nosso redor. Ele está afirmando que a sua presença é maior do que qualquer circunstância. O medo perde o poder quando reconhecemos que o Deus Todo-Poderoso caminha conosco. Esta noite, antes de fechares os olhos, precisas saber que não vais dormir sozinho. Vais descansar nos braços do Pai, que prometeu nunca te deixar nem te desamparar. Vamos orar. Pai amado, nós vimos até a tua presença nesta noite, com corações que precisam ouvir a tua voz. Obrigado porque tu nunca nos deixas sozinhos, porque a tua promessa em Isaías capítulo 41, versículo 10, permanece firme para cada um de nós. Senhor, há momentos em que o medo parece maior do que a nossa fé, em que as circunstâncias gritam mais alto do que as tuas promessas. Mas nesta noite, nós escolhemos crer na tua palavra acima de tudo o que vemos. Tu disseste: não temas, porque eu sou contigo. E nós recebemos esta verdade em nossos corações. Pai, toca cada pessoa que está ouvindo esta oração e que hoje enfrentou situações que trouxeram medo ao coração. Aqueles que receberam notícias difíceis, aqueles que enfrentam problemas financeiros, aqueles que estão lidando com doenças, aqueles que se sentem sozinhos, mesmo estando rodeados de pessoas. Senhor, que a tua presença se torne tão real nesta noite, que o medo não encontre lugar para habitar. Tu és o nosso Deus, o Deus que não apenas promete, mas cumpre, o Deus que não apenas ouve, mas age, o Deus que não apenas conhece, mas cuida. Senhor Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes tentamos carregar os fardos sozinhos, esquecendo que tu prometeste nos fortalecer. Pai, há cansaço em nossos corações esta noite, a exaustão em nossas almas. As batalhas deste dia deixaram marcas, as preocupações roubaram nossa energia,
As decepções machucaram nosso espírito, mas tu disseste: eu te fortaleço, e nós clamamos por essa força sobrenatural que só vem de ti. Fortalece os nossos corpos cansados, renova as nossas mentes esgotadas, restaura os nossos espíritos abatidos, que ao descansarmos esta noite, a tua força penetre cada fibra do nosso ser, preparando-nos para o novo dia que virá. Senhor, fortalece especialmente aqueles que estão enfrentando batalhas que ninguém vê, lutas silenciosas que acontecem dentro da alma. Aqueles que lutam contra a depressão, contra a ansiedade, contra pensamentos negativos, que não os deixam em paz. Pai, que a tua força seja maior do que qualquer fraqueza, que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fragilidade. Nós não precisamos ser fortes por nós mesmos, porque tu és a nossa força. Pai, tu também prometeste nos ajudar, e nós precisamos tanto dessa ajuda nesta noite. Há situações em nossas vidas que estão além da nossa capacidade de resolver, problemas que não sabemos como enfrentar, decisões que não sabemos como tomar. Senhor, ajuda-nos, não apenas com soluções, mas com a tua sabedoria para enxergar o caminho. Não apenas com recursos, mas com a tua provisão que nunca falha. Não apenas com conselhos, mas com a tua direção clara e segura. Pai, ajuda aqueles que estão enfrentando conflitos em seus relacionamentos, que não sabem como restaurar o que foi quebrado. Ajuda aqueles que estão buscando emprego, que precisam de uma porta aberta. Ajuda aqueles que estão tomando decisões importantes, que precisam de discernimento. Ajuda aqueles que estão cuidando de familiares doentes, que precisam de paciência e amor renovados a cada dia. Senhor, a tua ajuda não é apenas uma força externa, é a tua presença ativa em cada detalhe da nossa vida. Tu vês o que ninguém vê, tu sabes o que ninguém sabe, tu podes o que ninguém pode. Senhor, tu disseste: te sustento com a minha destra fiel, e esta promessa traz paz ao nosso coração. A tua mão direita é a mão do poder, a mão da vitória, a mão que nunca falha. Pai, nós precisamos sentir essa mão nos sustentando nesta noite. Quantas vezes hoje sentimos que íamos cair, que não aguentaríamos mais um passo, que a carga era pesada demais. Mas tu estavas lá, sustentando-nos mesmo quando não percebíamos. Senhor, sustenta aqueles que estão à beira do desespero, que sentem que não conseguem mais continuar. Sustenta aqueles que perderam a esperança, que não veem saída para os seus problemas. Sustenta aqueles que estão enfrentando perdas, que precisam de consolo divino. Sustenta aqueles que estão lutando contra vícios, que precisam da tua força para vencer. Pai, a tua destra fiel nunca solta aqueles que tu amas. Mesmo quando tropeçamos, tu não nos deixas cair completamente. Mesmo quando fraquejamos, tu nos levantas novamente. Nós descansamos nesta noite sabendo que estamos seguros nas tuas mãos. Pai amado, nós oramos por aqueles que esta noite estão enfrentando batalhas espirituais intensas. Aqueles que sentem a opressão do inimigo, tentando roubar a paz, semear dúvidas, plantar desânimo. Senhor, tu és maior do que qualquer força das trevas. Tu és o Deus que vence toda batalha, que derrota todo inimigo, que quebra toda corrente. Nesta noite, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque tu estás conosco. Declaramos que o inimigo não tem autoridade sobre as nossas vidas, porque pertencemos a ti. Declaramos que o medo precisa ir embora, porque o teu amor perfeito lança fora todo o temor. Senhor, protege as nossas mentes enquanto dormimos, guarda os nossos sonhos, afasta todo pesadelo, toda insônia causada por ansiedade. Que o nosso sono seja profundo e reparador, envolto pela tua presença protetora. Pai, coloca anjos ao redor das nossas camas, ao redor das nossas casas, ao redor das nossas famílias. Que nenhum mal se aproxime, que nenhum perigo nos alcance, porque tu és o nosso refúgio e fortaleza. Senhor Jesus, nós oramos pelas famílias nesta noite, por cada lar representado nesta oração, por cada pessoa que está ouvindo estas palavras. Pai,
abençoa os nossos lares com a tua paz, com o teu amor, com a tua presença constante. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, traz perdão. Onde há distância emocional, traz proximidade e compreensão. Senhor, protege os nossos casamentos, fortalece os laços entre marido e mulher, ajuda os cônjuges a se amarem como tu nos amas, a se perdoarem como tu nos perdoas, a se servirem como tu nos serves. Pai, abençoa os nossos filhos com proteção divina, guarda-os dos perigos do mundo, das influências negativas, dos caminhos errados. Coloca pessoas certas ao redor deles, professores que os inspirem, amigos que os edifiquem, mentores que os guiem. Senhor, que cada criança e jovem nesta noite durma sabendo que é amado por ti, que tem propósito, que tem futuro. Toca o coração dos pais, dá-lhes sabedoria para educar, paciência para corrigir, amor para acolher. Pai, nós clamamos por cura nesta noite. Tantas pessoas estão enfrentando doenças, dores físicas, limitações no corpo. Senhor, tu és o Deus que cura, o mesmo que curou os leprosos, deu vista aos cegos, fez os paralíticos andarem. O teu poder de cura não diminuiu, a tua compaixão não acabou. Nesta noite, nós pedimos que toques com poder cada corpo enfermo. Aqueles que estão hospitalizados, que passarão esta noite em leitos de hospital, Senhor, que sintam a tua presença ali. Aqueles que estão em tratamentos difíceis, que enfrentam quimioterapia, radioterapia, procedimentos dolorosos, Pai, dá-lhes força sobrenatural. Aqueles que receberam diagnósticos difíceis, que lidam com doenças crônicas, Senhor, renova a esperança no coração deles. Toca os médicos e enfermeiros com sabedoria, guia as mãos deles, ilumina as decisões deles. Pai, nós cremos que tu podes fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós cremos que nada é impossível para ti. Nesta noite, liberamos fé para milagres, para curas, para restauração completa. Senhor, nós oramos pela situação financeira de cada pessoa que está nesta oração. Pai, tu conheces as necessidades, tu vês as dificuldades, tu sabes das preocupações com contas, dívidas, falta de recursos. Senhor, tu és o Deus que provê, o mesmo que alimentou multidões com 5 pães e 2 peixes, o mesmo que fez o azeite da viúva não acabar. Nesta noite, nós pedimos que abras portas de provisão, que envies oportunidades de trabalho, que multipliques os recursos. Onde há dívidas, Senhor, envia estratégias sobrenaturais para quitá-las. Onde há desemprego, abre portas que nenhum homem pode fechar. Onde há negócios em dificuldade, traz sabedoria e criatividade para soluções. Pai, ensina-nos a sermos bons administradores do que tu nos dás, a honrar-te com as nossas finanças, a confiar em ti como a fonte de tudo. Que não coloquemos a nossa segurança no dinheiro, mas em ti. Que não vivamos ansiosos pelo amanhã, mas confiantes na tua provisão diária. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos, prospera os nossos caminhos, faz-nos ser bênção para outros. Pai amado, nós oramos por aqueles que estão enfrentando solidão nesta noite. Aqueles que estão fisicamente sozinhos, sem família por perto, sem amigos próximos. Aqueles que mesmo rodeados de pessoas se sentem incompreendidos, não pertencentes, isolados emocionalmente. Senhor, a tua promessa é que tu estás conosco, que nunca nos deixarás, que nunca nos desampararás. Nesta noite, que cada pessoa solitária sinta a tua presença de maneira tão real que a solidão se transforme em comunhão contigo. Pai, envia pessoas certas para a vida daqueles que precisam de companhia, de amizade verdadeira, de comunidade. Ajuda-nos a sermos mais sensíveis às pessoas ao nosso redor que estão sozinhas, a estendermos a mão, a oferecermos nosso tempo, a demonstrarmos o teu amor. Senhor, que a tua igreja seja verdadeiramente uma família, onde ninguém se sinta esquecido ou excluído. Que cada pessoa encontre o seu lugar, o seu propósito, a sua comunidade. Pai, enche os corações vazios com a tua presença. Enche as casas silenciosas com a tua paz.
enche as vidas solitárias com o teu amor. Senhor Jesus, nós oramos pelos nossos sonhos e propósitos. Por aqueles que estão desanimados porque os sonhos parecem distantes, porque os planos não saíram como esperavam, porque as portas não se abriram. Pai, Tu és o Deus dos sonhos impossíveis, o Deus que faz florescer o deserto, o Deus que traz vida onde só havia morte. Nesta noite, renova os sonhos que morreram, restaura a esperança que foi perdida, reacende a paixão que se apagou. Senhor, mostra-nos o propósito que Tu tens para cada um de nós, o plano específico que desenhaste antes mesmo de nascermos. Ajuda-nos a não desistir diante das dificuldades, a não perder a fé quando o processo demora, a não duvidar quando as circunstâncias dizem o contrário. Pai, dá-nos paciência para esperar no Teu tempo, sabedoria para caminhar nos Teus caminhos, coragem para obedecer à Tua voz. Que os nossos sonhos estejam alinhados com a Tua vontade, que os nossos propósitos glorifiquem o Teu nome, que as nossas vidas sejam instrumentos nas Tuas mãos. Senhor, nós confiamos que Tu estás preparando algo maior do que podemos imaginar. Pai, nós oramos pela saúde mental e emocional de cada pessoa nesta noite. Tantos estão lutando contra a ansiedade, depressão, síndrome do pânico, traumas do passado que ainda machucam no presente. Senhor, Tu és o Deus que restaura a alma, que sara os quebrantados de coração, que liberta os cativos. Nesta noite, nós pedimos que toques as mentes atormentadas com a Tua paz, que excede todo entendimento. Onde há pensamentos negativos obsessivos, traz renovação da mente. Onde há memórias dolorosas que não saram, traz cura profunda. Onde há medo paralisante do futuro, traz confiança na Tua soberania. Senhor, abençoa os profissionais de saúde mental que estão ajudando estas pessoas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Dá-lhes sabedoria e compaixão. Pai, quebra o estigma que ainda existe em relação a buscar ajuda. Ajuda-nos a entender que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo, que ninguém se sinta envergonhado por precisar de apoio, pois Tu nos criaste como seres integrais que precisam de cuidado em todas as áreas. Senhor, nós clamamos por proteção sobre as nossas vidas enquanto dormimos. Protege-nos de acidentes, de perigos, de qualquer mal que possa nos alcançar durante a noite. Pai, guarda as nossas casas, as nossas portas, as nossas janelas. Que anjos acampem ao nosso redor, formando uma barreira de proteção divina. Senhor, protege especialmente aqueles que trabalham durante a noite, os profissionais de saúde em plantões, os seguranças, os motoristas, todos que precisam estar acordados enquanto outros dormem. Dá-lhes atenção redobrada, reflexos rápidos, proteção contra todo perigo. Pai, protege também aqueles que estão viajando, que estão longe de casa, que dormirão em lugares diferentes esta noite. Que onde quer que estejam, a Tua presença os acompanhe, a Tua proteção os cubra, a Tua paz os envolva. Senhor, nós declaramos que estamos cobertos pelo sangue de Jesus, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que nenhum mal nos atingirá. Tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso alto refúgio. Pai amado, nós oramos pelos relacionamentos que estão quebrados, pelas amizades que se desfizeram, pelas famílias que estão divididas. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação, o Deus que derruba muros de separação, o Deus que restaura o que foi destruído. Nesta noite, nós pedimos que toques os corações endurecidos, que amoleças as mágoas cristalizadas, que quebres o orgulho que impede o perdão. Onde há irmãos que não se falam há anos, traz oportunidade de reconciliação. Onde há pais e filhos distantes emocionalmente, traz pontes de comunicação. Onde há casais à beira da separação, traz renovação do amor. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas que perdoam como Tu nos perdoas, que estendem a mão primeiro, que escolhem o amor acima do orgulho. Pai, nós sabemos que a vida é curta demais para vivermos em conflito, que amanhã pode ser tarde demais para pedir perdão ou para perdoar.
Dá-nos coragem para dar o primeiro passo, humildade para reconhecer nossos erros, graça para recomeçar. Senhor Jesus, nós oramos pelas pessoas que estão enfrentando luto nesta noite. Aqueles que perderam entes queridos recentemente, que sentem a dor da ausência, que lutam para aceitar a realidade da perda. Pai, Tu prometeste estar perto dos que têm o coração quebrantado, consolar os que choram, enxugar toda lágrima. Nesta noite, envolve com o Teu amor aqueles que dormem com o travesseiro molhado de lágrimas. Senhor, dá-lhes a certeza da vida eterna, a esperança do reencontro no céu, a paz de saber que aqueles que partiram em Ti estão bem. Pai, sustenta os viúvos e viúvas que enfrentam a solidão depois de anos de companhia. Sustenta os pais que perderam filhos e carregam uma dor que parece impossível de suportar. Sustenta os filhos que perderam pais e sentem-se órfãos mesmo sendo adultos. Senhor, Tu conheces a profundidade desta dor porque também perdeste pessoas amadas na terra. Consola como só Tu sabes consolar. Cura como só Tu sabes curar. Restaura como só Tu sabes restaurar. Pai, nós oramos pelos nossos líderes espirituais, pelos pastores, missionários, evangelistas que dedicam suas vidas ao reino. Senhor, fortalece-os nesta noite. Renova o chamado no coração deles. Reacende a paixão pelo ministério. Pai, eles enfrentam batalhas espirituais intensas, carregam o peso das ovelhas, lidam com críticas e incompreensões. Nesta noite, derrama sobre eles o óleo da alegria, a unção fresca do Espírito Santo, a certeza de que não trabalham em vão. Senhor, protege as famílias dos líderes, guarda os filhos deles, fortalece os casamentos deles, que o ministério não destrua a família, mas que família e ministério caminhem juntos em equilíbrio. Pai, provê para as necessidades materiais daqueles que se dedicam integralmente à obra, que não lhes falte nada. Levanta pessoas que os apoiem, que os encorajem, que sejam coluna de sustentação. Senhor, dá-lhes sabedoria para liderar, amor para pastorear, coragem para confrontar quando necessário, graça para perdoar sempre. Pai amado, nós oramos pelos nossos países, pelas nossas nações. Senhor, Tu és o Senhor de toda a terra, o Rei dos Reis, aquele que levanta e derruba governos. Nesta noite, nós clamamos por sabedoria para os nossos líderes políticos, para que tomem decisões que beneficiem o povo, que promovam justiça, que defendam os direitos dos mais fracos. Pai, onde há corrupção, traz exposição e justiça. Onde há injustiça, traz retidão. Onde há opressão, traz liberdade. Senhor, nós oramos por paz nas nações que estão em guerra, que vivem conflitos armados, que sofrem com terrorismo. Pai, desarma os corações cheios de ódio, quebra os ciclos de vingança, planta sementes de reconciliação. Senhor, levanta líderes segundo o Teu coração, pessoas íntegras temente a Ti, comprometidas com o bem comum. Pai, protege as nossas nações de pandemias, de desastres naturais, de crises econômicas severas. Derrama a Tua misericórdia sobre a terra, estende a Tua mão protetora sobre os povos. Senhor Jesus, nós oramos pela Igreja ao redor do mundo, por nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa da fé, que arriscam suas vidas para adorar-Te, que enfrentam prisão, tortura, morte. Pai, fortalece-os com coragem sobrenatural. Sustenta-os com a certeza de que a coroa da vida os espera. Senhor, nós que vivemos em liberdade religiosa, muitas vezes não valorizamos este privilégio. Ajuda-nos a nunca tomar como garantido o direito de nos reunirmos, de adorarmos, de compartilharmos a fé. Pai, liberta os cristãos que estão presos injustamente. Protege aqueles que estão escondidos. Provê para as famílias que perderam tudo por causa do Evangelho. Senhor, que a perseguição não enfraqueça a Igreja, mas a fortaleça, assim como aconteceu nos primeiros séculos. Que o sangue dos mártires continue sendo semente do Evangelho. Pai, aviva a Igreja onde ela está adormecida, onde perdeu o primeiro amor, onde se conformou com o mundo. Traz um grande reavivamento,
um mover poderoso do Espírito Santo que transforme vidas e nações. Pai, nós oramos pelos nossos vizinhos, pelos colegas de trabalho, pelos conhecidos que ainda não te conhecem. Senhor, tu não queres que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nesta noite, nós intercedemos por aqueles que estão longe de ti, que vivem sem esperança, sem propósito, sem paz. Pai, usa-nos como instrumentos para alcançá-los, dá-nos oportunidades de compartilhar o Evangelho, sabedoria para falar na hora certa, amor genuíno que atraía. Senhor, quebra as barreiras que impedem as pessoas de te conhecerem, os preconceitos, as más experiências com religiosos, as dúvidas intelectuais. Envia o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pai, abre os olhos espirituais daqueles que estão cegos, tira a venda que o inimigo colocou, ilumina o entendimento. Senhor, nós cremos que haverá uma grande colheita de almas nestes últimos dias, que muitos virão ao teu reino. Prepara os nossos corações para sermos ceifeiros nesta colheita. Senhor, nós oramos pela criação, pela natureza que geme, esperando a redenção. Pai, tu nos deste a responsabilidade de cuidar da terra, mas falhamos em muitos aspectos. Perdoa-nos pela poluição, pelo desmatamento, pela extinção de espécies, pelo uso irresponsável dos recursos naturais. Senhor, dá-nos consciência ambiental, ajuda-nos a sermos mordomos fiéis da criação. Pai, protege as florestas, os oceanos, os animais. Traz soluções criativas para os problemas ambientais que enfrentamos. Levanta cientistas, pesquisadores, líderes que trabalhem por um mundo mais sustentável. Senhor, nós sabemos que tu farás novas todas as coisas, que haverá novos céus e nova terra. Mas enquanto esperamos, ajuda-nos a cuidar bem deste planeta que é a nossa casa temporária. Pai, que a beleza da criação continue apontando para ti, para a tua grandeza, para o teu poder criador. Que cada amanhecer, cada pôr do sol, cada estrela no céu nos lembre de que tu és o Criador de todas as coisas. Pai amado, nós oramos pelos nossos próprios corações nesta noite. Senhor, tu conheces cada pensamento, cada sentimento, cada intenção. Nada está escondido de ti. Nesta noite nós pedimos que examines os nossos corações, que reveles o que precisa ser mudado, que purifiques o que está contaminado. Onde há amargura, planta perdão. Onde há inveja, planta contentamento. Onde há orgulho, planta humildade. Onde há egoísmo, planta generosidade. Senhor, molda-nos à imagem de Cristo, transforma-nos de glória em glória pelo teu Espírito. Pai, ajuda-nos a morrer para nós mesmos a cada dia, a tomar a nossa cruz, a seguir-te de todo o coração. Que a nossa vida não seja mais nossa, mas daquele que morreu e ressuscitou por nós. Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo, que ele nos guie em toda a verdade, que nos capacite para a obra do reino, que produza em nós o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que a nossa vida glorifique o teu nome em tudo. Senhor Jesus, nós oramos pelas pessoas que estão enfrentando tentações nesta noite. Aqueles que lutam contra vícios, contra hábitos destrutivos, contra pecados que parecem impossíveis de vencer. Pai, tu conheces a força das tentações. Tu foste tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Nesta noite, nós clamamos por livramento, por vitória sobre o pecado. Senhor, onde há vício em álcool, em drogas, em pornografia, em jogos, traz libertação completa. Quebra as correntes que prendem, destrói as fortalezas que dominam, liberta os cativos. Pai, dá força sobrenatural para resistir à tentação, para fugir das situações de risco, para buscar ajuda quando necessário. Senhor, cerca estas pessoas de amigos que as apoiem, de mentores que as guiem, de comunidade que as acolha sem julgamento. Pai, nós sabemos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que o teu sangue nos purifica de todo pecado. Ajuda-nos a não viver em culpa paralisante,
mas em arrependimento que leva à mudança. Que cada queda seja uma oportunidade de levantar mais forte, mais dependente de Ti. Pai, nós oramos pelos casais que estão tentando ter filhos, mas enfrentam dificuldades. Aqueles que lidam com infertilidade, que passam por tratamentos dolorosos, que carregam a frustração de cada tentativa que não dá certo. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres, o mesmo que deu filho a Sara, a Ana, a Isabel quando parecia impossível. Nesta noite, nós clamamos por milagres de concepção, por gestações saudáveis, por bebês que nasçam fortes. Pai, consola aqueles que perderam bebês, que passaram pela dor do aborto espontâneo, que carregam o luto de uma vida que não chegou a nascer. Senhor, sara as feridas emocionais, traz esperança renovada, abre caminhos que parecem fechados. Pai, abençoa também aqueles que estão em processo de adoção, que escolheram amar uma criança que não nasceu do seu ventre, mas nasceu no seu coração. Agiliza os processos burocráticos, remove os obstáculos, conecta pais e filhos que foram feitos um para o outro. Senhor, que cada lar que deseja filhos seja abençoado, seja através de concepção natural, tratamentos médicos ou adoção. Tu és o Deus dos impossíveis. Senhor, nós oramos pelos nossos sonhos literais, pelos sonhos que teremos enquanto dormimos esta noite. Pai, Tu usas sonhos para falar conosco, para nos revelar coisas, para nos guiar. Que os nossos sonhos sejam puros, que não sejam atormentados por pesadelos, por imagens perturbadoras. Senhor, afasta todo sonho que vem do inimigo para plantar medo, confusão ou desânimo. Protege a nossa mente subconsciente. Guarda os nossos pensamentos mesmo quando não estamos conscientes. Pai, se Tu quiseres nos falar através de sonhos, dá-nos também entendimento para interpretar, sabedoria para discernir o que vem de Ti. Senhor, que o nosso sono seja reparador, que acordemos descansados, renovados, prontos para um novo dia. Que não haja insônia causada por ansiedade, que não haja sono agitado cheio de preocupações. Pai, derrama sobre nós um sono profundo e tranquilo, assim como fizeste com Adão no jardim. Que possamos experimentar o descanso verdadeiro que só Tu podes dar, o descanso que vai além do físico e alcança a alma. Senhor Jesus, nós oramos pelos profissionais de saúde que cuidam de nós. Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, todos que dedicam suas vidas a aliviar o sofrimento alheio. Pai, abençoa-os com sabedoria, com compaixão, com paciência, que nunca se esgota. Senhor, protege-os do esgotamento, do burnout que afeta tantos na área da saúde. Dá-lhes descanso adequado, renova as suas forças, sustenta-os emocionalmente. Pai, que eles vejam em cada paciente não apenas um caso médico, mas uma pessoa amada por Ti, uma vida preciosa. Senhor, guia as mãos dos cirurgiões, ilumina as mentes dos que fazem diagnósticos, inspira os pesquisadores que buscam curas. Pai, abençoa financeiramente estes profissionais, que não lhes falte nada. Protege-os de processos injustos, de acusações infundadas. Senhor, que eles encontrem propósito e realização no trabalho que fazem, que sintam que estão fazendo diferença, que são instrumentos de cura e esperança. Pai, usa-os como Tuas mãos estendidas para tocar os enfermos, como Tua voz para consolar os aflitos. Senhor, nós oramos pelos jovens e adolescentes nesta noite e aqueles que estão navegando uma fase tão desafiadora da vida, cheia de mudanças, de pressões, de decisões importantes. Pai, guarda-os das influências negativas, das tentações que são tão fortes nesta idade. Protege-os das drogas, do álcool, da promiscuidade sexual, da violência. Senhor, dá-lhes identidade segura em Ti, que não busquem aceitação nos lugares errados. Pai, levanta mentores que invistam nestes jovens, que acreditem neles, que os guiem com sabedoria. Senhor, ajuda os jovens a fazerem boas escolhas em relação aos estudos, à carreira, aos relacionamentos. Que não desperdicem estes anos preciosos, mas os usem para construir um futuro sólido. Pai, chama jovens para o ministério, para o serviço,
para a missão. Que esta geração seja radical para ti, apaixonada pela tua presença, comprometida com a tua obra. Senhor, liberta os jovens que estão presos em depressão, em ansiedade, em pensamentos suicidas. Mostra a eles que a vida vale a pena, que há esperança, que o melhor ainda está por vir. Pai amado, nós oramos pelos professores que educam as nossas crianças e jovens. Senhor, que trabalho nobre e desafiador é o deles. Pai, dá-lhes paciência infinita, criatividade para ensinar, amor genuíno pelos alunos. Senhor, protege-os do desânimo quando não veem resultados imediatos, quando enfrentam falta de recursos, quando lidam com desrespeito. Pai, valoriza os professores, que a sociedade reconheça a importância do trabalho deles, que sejam remunerados dignamente. Senhor, dá aos professores autoridade saudável nas salas de aula, sabedoria para lidar com diferentes personalidades, discernimento para identificar alunos que precisam de ajuda especial. Pai, que os professores sejam influência positiva, que plantem sementes de conhecimento e valores que darão fruto por toda a vida. Senhor, abençoa especialmente os professores cristãos, que eles sejam sal e luz nos ambientes escolares, que demonstrem o teu amor através de suas ações, que sejam testemunhas fiéis sem violar as regras. Pai, que a educação seja transformadora, que forme não apenas profissionais competentes, mas cidadãos íntegros, pessoas de caráter. Senhor Jesus, nós oramos pela nossa própria jornada espiritual. Pai, ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, que não fiquemos estagnados, mas que avancemos de glória em glória. Senhor, dá-nos fome pela Tua palavra, que leiamos a Bíblia não por obrigação, mas por deleite, que meditemos dia e noite nos Teus ensinamentos, que eles sejam lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, ensina-nos a orar de verdade, a ter uma vida de oração consistente e profunda, que não sejamos apenas religiosos, mas que tenhamos relacionamento real contigo. Senhor, dá-nos coração de adoradores, que adoremos em espírito e em verdade. Que a nossa vida inteira seja um ato de adoração, não apenas os momentos nas reuniões. Pai, usa-nos no Teu reino, dá-nos dons espirituais e ajuda-nos a usá-los para a edificação do corpo. Que não sejamos cristãos acomodados, mas servos ativos na obra. Senhor, prepara-nos para a Tua volta, que vivamos em santidade, em vigilância, em expectativa. Que quando Tu voltares nos encontres fiéis, trabalhando, esperando. Pai, nós oramos por aqueles que esta noite estão tomando decisões importantes, decisões sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre mudanças de cidade, sobre investimentos. Senhor, Tu prometeste dar sabedoria generosamente a quem pede. Nesta noite, nós pedimos sabedoria divina para cada decisão. Pai, fecha as portas que devem ser fechadas, por mais atraentes que pareçam. Abre as portas que devem ser abertas, mesmo que pareçam assustadoras. Senhor, fala claramente através da Tua palavra, através de circunstâncias, através de conselheiros sábios, através da paz interior. Pai, livra-nos de decisões impulsivas, baseadas em emoção, de escolhas precipitadas que não foram submetidas a Ti em oração. Senhor, dá-nos paciência para esperar o Teu tempo, coragem para dar passos de fé quando Tu ordenas, discernimento para distinguir a Tua voz das outras vozes. Pai, que todas as nossas decisões sejam guiadas pela pergunta: isto glorifica a Deus? Isto edifica o reino? Isto me aproxima de Jesus? Senhor, confiamos que Tu tens o melhor para nós, que os Teus planos são melhores que os nossos, que o Teu caminho é sempre o certo. Senhor Jesus, nós oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos fizeram mal, que falaram contra nós, que nos prejudicaram. Pai, Tu nos ensinaste a amar os inimigos, a orar pelos que nos perseguem, a abençoar os que nos maldizem. Isto é impossível na nossa força humana, mas possível pelo Teu Espírito em nós. Nesta noite, nós escolhemos perdoar, escolhemos liberar, escolhemos abençoar. Senhor, toca o coração destas pessoas, leva-as ao arrependimento,
transforma suas vidas. Pai, se há algo em nós que provocou a inimizade, revela para que possamos nos arrepender. Senhor, quebra os ciclos de vingança, de retaliação, de mágoa que se perpetua. Que o perdão traga liberdade não apenas para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. Pai, ensina-nos a ver as pessoas como Tu as vês, com compaixão, sabendo que muitas vezes quem fere está ferido. Senhor, usa até mesmo as situações de conflito para nos moldar, para nos ensinar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Pai, que sejamos pacificadores, construtores de pontes, instrumentos de reconciliação num mundo cheio de divisão e ódio. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, nós te agradecemos por esta noite de oração, por este momento sagrado na tua presença. Obrigado porque tu sempre nos ouves, porque nenhuma oração sobe até ti e volta vazia. Senhor, obrigado pela promessa de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que nos acompanhará durante esta noite e todos os dias das nossas vidas. Tu estás conosco, Tu és o nosso Deus. Tu nos fortaleces, nos ajudas e nos sustentas com a Tua destra fiel. Pai, que cada pessoa que ouviu esta oração durma em paz, descanse profundamente, acorde renovada. Que os sonhos sejam doces, que o sono seja reparador, que amanhã traga esperança nova. Senhor, vai conosco nesta noite, permanece ao nosso lado enquanto dormimos, guarda-nos de todo o mal. Que a Tua presença seja tão real que transforme o nosso quarto em santuário, a nossa cama em altar, o nosso descanso em adoração. Pai, obrigado porque podemos encerrar o dia com gratidão, sabendo que fizeste mais do que merecíamos, nos deste mais do que pedimos. Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelas oportunidades. Obrigado pelos desafios que nos fazem crescer, pelas dificuldades que nos ensinam a depender de Ti. Senhor, entregamos esta noite nas Tuas mãos. Confiamos o nosso sono ao Teu cuidado. Colocamos a nossa vida sob a Tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, escreve amém nos comentários e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus está com ele esta noite. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que trarão paz ao teu coração, que te aproximarão de Jesus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo agora e sempre. Que durmas em paz, que descanses nos braços do Pai, que acordes renovado para um novo dia cheio das misericórdias do Senhor. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente. Boa noite e que Deus te abençoe grandemente.